Olá, sou Sun Ki, alguém que estuda o universo do dinheiro com atenção. Vamos direto ao que interessa nesta análise semanal. Para começar, um panorama rápido. O mercado de ações está em plena ascensão, com uma tendência clara de compra e movimentos de recuperação mesmo nos pequenos recuos. O destaque absoluto da semana? A inteligência artificial, que continua a puxar os investimentos para cima. Mais adiante vou mostrar os números em detalhes. Antes de mergulharmos, um lembrete: se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, curtir e deixar seu comentário. Seu apoio faz toda a diferença e me motiva a trazer análises cada vez mais relevantes. Vamos em frente. Começando pelo cenário global, várias empresas estão se recuperando com força. A China, em especial, chama a atenção. A Alibaba disparou 20,5% logo após o anúncio de parceria com a Apple para desenvolver um iPhone com inteligência artificial. E não para por aí. Olhando para o Japão, a Sony subiu 6,9%, superando expectativas, enquanto empresas do setor de games também registraram bons resultados. Na Ásia e no Canadá, o e-commerce brilhou. A Shopee avançou 9,3% e a Amazon segue em alta, impulsionada pela retomada do consumo. Mas nem tudo são flores. A Novo Nordisk, gigante de medicamentos, caiu 9,9%. Apesar de ter fechado o ano passado com vendas 56% maiores, as projeções para 2024 desanimaram os investidores. Além disso, a crise na Europa afetou sua cadeia de suprimentos. Vale ficar de olho. Agora, um raio-x da economia asiática. A China lidera com folga, respondendo por 46% do total, seguida pelo Japão 10,2% e Índia 9,8%. Enquanto o Japão mostra resiliência, a Índia enfrenta desafios com a desaceleração do PIB. E a Coreia do Sul? Está no meio do caminho com 4,7%, mas tem potencial para crescer. Na Europa, 3 países se destacam: Alemanha 24,3%, França 16,4% e Itália 12,2%. O continente enfrenta dificuldades, mas sua base industrial forte e sistema financeiro avançado podem ser trunfos para uma recuperação. Será uma oportunidade de investimento ou um risco a evitar? Vamos acompanhar. E se olharmos para o tamanho dos países não pela população, mas pelo território? A lista muda. Rússia, China, Estados Unidos, Canadá e Brasil lideram. Os Estados Unidos e a China aparecem em ambos os rankings, reforçando a dinâmica do G2. A Índia, com seus 1,45 bilhão de habitantes, tem uma área relativamente pequena, um detalhe importante para quem pensa em investir. Agora, os principais índices americanos. O Dow Jones subiu 0,6% esta semana, enquanto o S&P 500 avançou 1,5%. Até onde vai essa bolha de inteligência artificial? Se seguir o padrão da bolha da internet, o mercado ainda tem espaço para crescer cerca de 6 pontos. Vou monitorar de perto para ver se ultrapassa esse patamar ou se estabiliza antes. No mercado de ações dos Estados Unidos, o cenário é misto, com altas e baixas refletindo o desempenho individual das empresas. Vamos aos destaques. A Apple subiu 7,5%, impulsionada pelo lançamento do iPhone SE4, previsto para o dia 19. Com as vendas do iPhone em baixa, a empresa aposta em um modelo compacto, inédito nos últimos 3 anos. E como já mencionado, a parceria com a Alibaba também ajudou a aquecer as ações. Já a Nvidia teve mais uma semana de alta, se recuperando do susto anterior. Para alguns investidores foi o momento certo de entrar. A Palantir, por sua vez, não para de subir desde que fechou contratos com agências de inteligência dos Estados Unidos. Esta semana avançou 7,5%. E 2 empresas que brilharam por seus resultados: Coca-Cola e Airbnb. A Airbnb, em especial, disparou 19,6%, graças à forte demanda por viagens internacionais. Não é só no Brasil, é uma tendência global. Em 2024, os consumidores devem gastar 81 bilhões de dólares na plataforma. Desde a pandemia, o crescimento não para, e hoje o turismo via Airbnb já não é mais um fenômeno passageiro. Com mais tempo livre e flexibilidade, a expectativa é que a demanda continue em alta. Uma empresa com futuro promissor. Falando em empresas sólidas, o termômetro das ações mostra quem está renovando máximas. JP Morgan e Walmart bateram recordes esta semana, provando sua consistência. Já outras, como a Apple, subiram 6% nesta semana, mas ainda acumulam uma queda de 16% em relação ao pico. A Nvidia também avançou 6%, mas está 9% abaixo de seu recorde.
Na outra ponta, a Linde subiu apenas 1%, com uma desvalorização de 6% em relação ao topo. Por setores, a tecnologia e as comunicações lideraram as recuperações na sexta-feira, repetindo o desempenho positivo da semana. Foi uma semana de crescimento, com esses dois setores puxando o mercado. Dentro da tecnologia, duas empresas se destacaram, Intel e Micron, com altas de 23,6% e 7,8%, respectivamente. O setor de semicondutores está em alta e a Micron, que mencionei em análises anteriores, consolidou sua recuperação. Por fim, o termômetro dos principais ETFs. O setor de comunicações quebrou recordes esta semana, enquanto o de tecnologia governamental também avançou. No geral, o mercado americano subiu 1,2% com as ações de crescimento, especialmente as de grande capitalização, liderando com alta de 2%. O SCHD, por exemplo, subiu 0,8%, mantendo o ritmo da semana passada, respectivamente. A taxa de declínio em relação ao pico é de 6,5%, enquanto o produto alavancado TQQQ, logo abaixo, acumula alta de 7,6%, mas ainda registra uma queda de 4,2% em relação à sua máxima histórica. Agora, vamos analisar o termômetro dos ETFs por temas. 3 segmentos renovaram suas máximas esta semana: cibersegurança, inteligência artificial e games. Esses são os setores que merecem atenção redobrada daqui para frente. Entre os que apresentaram recuperação, destacam-se os semicondutores com alta de 2,3% e o ETF de games GMR, que avançou 3,8%, embora ainda esteja 32,8% abaixo de seu pico. Mais abaixo, o UFO, ligado ao setor aeroespacial, subiu 1,5%, mas permanece 20,2% distante de sua máxima. Quais fatores moldarão o futuro dos investimentos? A resposta está nos dados. O infográfico recente aponta 2 horizontes, curto e longo prazo. No curto prazo, o maior risco é a desinformação. No longo prazo, o destaque vai para os fenômenos virtuais extremos. Notou a conexão? Ambos reforçam a relevância da cibersegurança, um setor que já mostra força no presente, mas que deve ser encarado com uma visão de longo prazo para capturar seu verdadeiro potencial. Passando para as empresas, os papéis de crescimento tiveram uma semana de recuperação. Apple, Broadcom e até a controversa Dia conseguiram reduzir suas perdas em relação às máximas para menos de 10%. No entanto, o cenário ainda é desafiador. O declínio médio desde os picos é de 27,2%. Já entre as ações de valor, o desempenho foi misto. Vorkai subiu 1,4%, enquanto Johnson & Johnson e United Health recuaram levemente. O único destaque positivo? JP Morgan, que segue renovando suas máximas históricas. Olhando para as empresas do SCHD, 3 já acumulam quedas superiores a 30% desde seus picos, e agora uma quarta se junta a elas. A Rockwell Automation com desvalorização de 31,6% e mais 3,4% só nesta semana. A BMI também recuou 3,6%, enquanto a Borealis subiu 1,7% e a Pfizer caiu 0,3%. E o domínio do Google nas buscas? A previsão é que sua fatia de mercado caia abaixo de 90% até o final de 2024. Ainda é um número expressivo, mas o declínio gradual é o que preocupa. As pessoas estão explorando alternativas, desde o MyGPT até novos motores de busca. O foco não deve estar no gigante que ainda domina, mas em quem surgirá como concorrente. Será que os chatbots de inteligência artificial, que respondem perguntas em vez de apenas listar links, serão a próxima revolução? Enquanto isso, a Amazon está prestes a superar a Walmart em vendas pela primeira vez. No último balanço, a gigante do e-commerce registrou 188 bilhões de dólares, enquanto a Walmart deve divulgar 180 bilhões de dólares no dia 20. Um avanço de 8 bilhões de dólares que simboliza muito mais do que números. É o momento em que o online supera o offline. Mesmo quando compramos em lojas físicas, muitos de nós já finalizam a compra pelo smartphone. Estamos vivendo uma transformação histórica, e nossos investimentos devem refletir essa mudança. Agora, os 3 principais indicadores de mercado. O petróleo WTI recuou 0,26%, fechando a 74 dólares. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu levemente para 4,477%, enquanto o dólar se desvalorizou 1,4%, cotado a 1.441. Uma semana de recuos generalizados.
Mas quando analisamos o S&P 500 que subiu 1,5% e o dólar que caiu 1%, o resultado líquido é um ganho de 0,5%, um lembrete de que nem sempre os movimentos isolados contam a história completa. E o que esperar do dólar sob um possível governo Trump? Um infográfico mostra que historicamente a moeda tende a se fortalecer sob presidentes republicanos e enfraquecer sob democratas. Durante o primeiro mandato de Trump, o índice começou em 100,5 e caiu para 90,2, uma desvalorização de quase 10%. Curiosamente, a volatilidade foi menor do que em outros governos. Trump não quer ver os mercados em queda, então é provável que busque estabilidade cambial. Para nós, investidores, o foco deve estar nas empresas, não na moeda. E os destaques da semana em volume de negociações? No topo, os produtos alavancados da Tesla, com uma força compradora impressionante, um fluxo líquido de 447,8 bilhões de won. Em segundo lugar, a Palantir com 225,6 bilhões, seguida por mais uma rodada de Tesla, com 136 bilhões. Ionq e Tempos completam o top 5. Analisando o gráfico da Tesla, o alerta que fiz na semana passada se confirmou. Após abrir a $330, o papel chegou a $328. Felizmente, houve recuperação no dia seguinte. Agora $328 se torna um ponto-chave. Se segurar, pode ser o início de uma nova alta. Caso contrário, é o nível a observar para novas entradas. Um infográfico sobre o mercado automobilístico americano coloca a GM em primeiro, seguida por Toyota, Ford, Hyundai e Honda. A boa notícia? A Coreia do Sul tem representação. A má? A Tesla aparece apenas em 12º lugar. Isso mostra que o mercado de veículos elétricos ainda não decolou como muitos esperavam. O potencial de crescimento existe, mas depende de regulamentações e da evolução da robótica, não apenas do entusiasmo pela marca. E a Palantir, segunda em volume de negociações. O papel saltou de $20 no ano passado para $80 este ano, e recentemente atingiu $19. É uma empresa sólida, mas ações com valorizações tão rápidas são território de quem já está posicionado. Parabéns aos acionistas, agora é hora de gerenciar o risco com cautela. Por fim, um dado revelador: as profissões que mais crescem nos Estados Unidos. No topo, cientistas de dados, analistas de segurança da informação e pesquisadores em computação. Os salários? Nada modestos. O futuro pertence àqueles que dominam tecnologia, dados e segurança, e isso deve guiar nossas escolhas de investimento. E os números não mentem, os salários nessas áreas são estratosféricos. Não se trata apenas de trabalhar em um setor promissor. É sobre garantir que seu dinheiro trabalhe para você, mesmo que você não esteja diretamente na linha de frente. E como fazer isso? Investindo em empresas que já estão dominando esses mercados. Palantir é um desses nomes que não sai da minha lista de observação. Uma gigante da análise de dados com contratos governamentais e soluções de inteligência artificial que moldam o futuro. Mas paciência é a chave. O momento certo ainda não chegou, e forçar a entrada agora seria como comprar um ingresso para um show lotado. Você paga o preço cheio e ainda corre o risco de não ver a apresentação. Agora vamos aos fatos que realmente importam esta semana. 5 artigos que não podem passar despercebidos, começando pela diplomacia de alto risco entre Modi e Trump. O primeiro-ministro indiano saiu de Washington com promessas de compras bilionárias em armas e energia, mas a verdade é que ele parecia um jogador em desvantagem. A Índia precisa desesperadamente evitar tarifas americanas, e Modi está apostando todas as fichas em acordos que podem não ser suficientes. A pergunta que fica é: até quando a paciência de Trump vai durar? Os dados não deixam dúvidas sobre quem está em vantagem. Uma infografia reveladora mostra as taxas de importação entre países, e a disparidade é gritante. Enquanto a China e a Índia impõem tarifas altíssimas, os Estados Unidos mantêm as suas em níveis mínimos. Não é à toa que Elon Musk vem martelando o tema como se lesse a mente do mercado. Ele sabe que no jogo das tarifas, quem pisar no freio primeiro perde. O segundo ponto da semana é o sinal de alerta nos dados de varejo americano. As vendas de janeiro caíram 0,9%, um baque que acendeu o sinal amarelo para a economia. Alguns atribuem a queda a fatores pontuais, incêndios florestais, ondas de frio extremo, mas a verdade é que o consumidor está dando sinais de cansaço. O próximo trimestre dirá se é apenas uma turbulência passageira ou o início de uma desaceleração mais profunda. Agora, uma análise que sempre vale a pena: as movimentações de portfólio dos mestres do mercado.
Desta vez, o foco é em Weber, que vem fazendo ajustes estratégicos. Do lado das compras, nomes como Christian Brandes, Verizig, Domino's Pizza e Sirius XM, empresas que já mencionei antes e que ele reforçou suas posições. Mas o destaque vai para uma novidade: Constellation Brands, uma gigante global de bebidas alcoólicas, dona da icônica Corona e líder no mercado premium de cervejas nos Estados Unidos. O que chama atenção na Constellation Brands? Primeiro, o histórico de crescimento. A empresa registrou 58 trimestres consecutivos de aumento no consumo de cerveja, um feito impressionante. O problema? O segmento de vinhos e destilados vem patinando, e a empresa está apostando tudo no premium e no luxo para reverter o jogo. Outro ponto forte é a política de recompra de ações, um sinal de confiança na própria saúde financeira. Mas os riscos não podem ser ignorados. Flutuações econômicas e o aumento nos custos de matérias-primas são ameaças reais. E os dividendos? Aqui a história é interessante. A Constellation Brands tem um histórico sólido de aumentos, mesmo durante a pandemia, quando muitas empresas cortaram ou congelaram seus pagamentos. Nos últimos 2 anos os dividendos subiram modestamente, 1 centavo aqui, 3 ali. Mas o movimento mais recente foi um salto expressivo. O yield, que antes girava em torno de 1%, agora está em 2,48%. Para investidores em busca de renda é um sinal promissor, mas nem tudo são flores. O gráfico de ações da Constellation Brands conta uma história de queda livre. Após um resultado decepcionante, o papel despencou 26% desde que Weber comprou no 4º trimestre de 2024. A pergunta que não quer calar: ele vendeu tudo após o tombo ou dobrou a aposta? A resposta pode revelar muito sobre sua estratégia de longo prazo. E falando em estratégias, Weber não parou por aí. Do lado das vendas, ele se desfez de ações de bancos como Citigroup e Bank of America, mesmo com o setor em alta. Também liquidou posições em ETFs que replicam o S&P 500, sinalizando uma preferência por ativos mais seletivos. O resultado? Um aumento significativo no caixa, uma reserva de guerra para oportunidades que ainda estão por vir. O quarto tema da semana é o impacto das tarifas de Trump, e o número é assustador. Estima-se que as novas políticas comerciais possam custar 625 bilhões de dólares não apenas para empresas, mas para o próprio governo americano. A pergunta é: até onde Trump vai levar essa guerra comercial? Uma infografia mostra que países como Coreia do Sul e Índia seriam os mais afetados, com tarifas disparando de 1,9% para 13,6% no caso coreano. Não é à toa que Modi correu para Washington em busca de um acordo. A Índia não pode se dar ao luxo de perder acesso ao mercado americano. O último ponto é sobre o futuro da inteligência artificial e o investimento bilionário da China em infraestrutura. Musk não está brincando. Ele quer dominar o jogo dos Digital Twins, uma tecnologia que replica processos industriais em tempo real. Os setores que mais se beneficiam? Automóveis, 57% dos casos de uso, arquitetura e manufatura. Para Musk, isso é uma extensão natural de sua visão para a Tesla. Se os Digital Twins forem implementados na linha de produção, a eficiência dos megaprodutores de veículos elétricos vai disparar. Em um mercado onde a competição por preços é feroz, quem sair na frente nessa corrida terá uma vantagem imbatível. E por falar em vantagens, um movimento que chamou atenção esta semana foi o Vanguard reduzindo. Pensava que só na Coreia a guerra de taxas e a competição eram brutais, mas nos Estados Unidos a realidade é a mesma. A Vanguard, uma das gigantes do setor, anunciou esta semana a redução de taxas em nada menos que 168 de seus ETFs. E aí vem a pergunta: será que aquele fundo que você acompanha está entre eles? Vamos direto ao ponto. Os 3 ETFs mais robustos da Vanguard, VOO, VTI e VUG, já operavam com taxas irrisórias, entre 0,03% e 0,04%, um patamar que praticamente elimina o atrito de custos para o investidor. Infelizmente, esses pesos pesados não entraram na lista de reduções. Mas não se preocupe, entre os 168 ETFs beneficiados, destacamos 5 que merecem sua atenção. O primeiro é o VIA, que foca em mercados fora dos Estados Unidos, uma opção inteligente para diversificar sem pagar caro. Depois temos o VIG, o ETF de crescimento de dividendos que sempre recomendo ao lado do SCHD, uma dupla imbatível para quem busca renda recorrente. Em seguida, aparece o VWO,
que dá exposição a mercados emergentes, e os fundos de renda fixa de curto e longo prazo, como BSV e BLV, agora com taxas reduzidas para 0,03%. Mas por que a Vanguard insiste em baixar custos? Porque ela opera sob uma filosofia clara. ETFs devem ser acessíveis para prosperar como investimentos de longo prazo. Enquanto outros gestores aumentam taxas à medida que os fundos crescem, a Vanguard faz o oposto, devolve o ganho de escala ao investidor. E o resultado? Uma taxa mínima de 0,03%, que se tornou quase um padrão no mercado americano. Quem dera tivéssemos operadores assim no Brasil. E as novidades não param por aí. A Vanguard lançou recentemente 2 novos ETFs de títulos ultracurtos, uma alternativa interessante para quem busca liquidez com um pouco mais de retorno. Vou analisar melhor o comportamento deles nas próximas semanas e trazer os detalhes. Já coloquei na minha lista de acompanhamento. Agora, falando em dividendos, a semana que vem promete. Entre 17 e 28 de fevereiro, várias empresas de peso anunciam seus pagamentos: Johnson & Johnson, Microsoft, Procter & Gamble, Global Payments, Ross Stores e Goldman Sachs. Se você é investidor de renda, anote essas datas, é hora de colher os frutos. E não para por aí. O calendário está recheado de eventos importantes. Na próxima semana, teremos balanços de várias empresas, então fique de olho nos papéis que você acompanha. Além disso, no dia 20, saem as minutas do FONC, um documento crucial para entender os próximos passos da política monetária americana. E no dia 18, como já adiantei, farei uma análise comparativa dos portfólios dos grandes mestres do investimento, uma aula prática de como os melhores constroem suas carteiras. Mas antes de encerrar, uma oportunidade que não pode passar batida. A Tiger ETF está promovendo um evento imperdível para quem investe de forma recorrente. Se você tem pelo menos uma cota dos ETFs Nasdaq 100, Bank ou S&P 500, já pode participar. Desta vez, não é preciso comprovar novas compras, basta validar suas posições atuais. E os prêmios? Nada menos que 480 ganhadores, com direito a passagens para o Havaí, iPhones, S-Bikes e tênis Air Max. Além disso, outros 200 sortudos levam cafés da Starbucks se acertarem o desafio de 10 minutos. Se você se encaixa nos critérios, corre para os comentários fixados e confira como participar. Quem sabe não é você o próximo premiado. E aí, o conteúdo de hoje te ajudou? Se sim, não deixe de curtir e se inscrever, é o combustível que me motiva a trazer análises cada vez mais afiadas. Desejo a todos um excelente fim de semana, repleto de boas decisões e, quem sabe, uma dose extra de sorte nos sorteios. Até a próxima!